Olá, alunos e alunas do nosso curso de Engenharia de Computação. Entrando na nossa 10ª aula e falaremos hoje sobre registradores, continuando o nosso aprendizado na área de latches e flip-flops. Registradores, então, são formas que eu tenho de armazenar dados e informações do nosso mundo digital. Vejamos o que é registrador. Então, registrador é um circuito digital formado por N flip-flops, qualquer número de flip-flops, N diferente de 1, de modo a poder armazenar simultaneamente e de maneira independente N bits. Trata-se de um tipo de elemento de armazenamento básico. Lembram-se que quando nós falamos de flip-flops, falamos que o flip-flop tipo D era o elemento básico de armazenamento de dados, a unidade básica de memória? Vamos agora fazer isso uma verdade. Agora, não com 1 bit, como era no flip-flop, mas sim com N bits, com N flip-flops. Essa definição da forma como está aí é do José Luiz Gintzel e Francisco Assis Nascimento, no livro Introdução aos Sistemas Digitais, que é uma das referências para a nossa aula de hoje. Os registradores se aplicam em processadores, por exemplo, para acelerar o processamento quando uma informação está sendo manipulada, ela fica armazenada próximo ao recurso de processamento. Uma unidade lógica aritmética, ULA, por exemplo, reduzindo acessos feitos à memória. Quando eu trabalho com dados e informações, o acesso à memória é demorado. Por mais rápida que seja a memória, por mais rápido que seja meu processador, eu tenho que ir até a memória, buscar uma informação, trazer para o meu processador, a partir daí, tratar essa informação, devolver para a memória e assim por diante. Quando eu tenho um registrador ao lado do meu processador, ou de uma unidade lógica aritmética, esses dados estão prontos para uso e está ali do lado. Eu não uso esse tempo de acesso de ida e volta à minha memória. O exemplo de registrador são os próprios flip-flops D, como nós fizemos lá atrás quando falamos de flip-flops. Só que agora, não um único flip-flop, e sim N flip-flops. Peguei um exemplo aqui, onde eu tenho 4 flip-flops. Entram dados através dos Ds, 0, 1, 2 e 3, e saem dados através dos Qs, Q1, Q0, Q1, Q2, Q3. Todos eles sincronizados através de um clock, através de um tempo. Ou seja, o clock é a minha chave de entrada para essa informação ser armazenada nesse registrador. Os registradores podem ser síncronos ou assíncronos, né? Então, assíncrono, na verdade, as entradas assíncronas. Os registradores estão sempre síncronos, movimentados pelos clocks. Porém, eu posso ter a utilidade de set e reset, fazendo, então, entradas assíncronas. Eu preciso de um determinado bit, seja 0, eu coloco um reset naquela unidade e faço de forma assíncrona, sem a realização do clock. Registradores podem existir entradas comuns, síncronas ou assíncronas. Set, preset, reset, clear, load, etc. Set, preset faz a saída no nível, ir ao nível lógico 1, independente do clock. Isto é o assíncrono. Independe do clock, assíncrono. Depende do clock, síncrono. Reset ou clear faz a saída nível lógico 0. A saída vai ao nível lógico 0, independente de clock, independente do que eu tenho na entrada. Ou load, eu faço um carregamento do registrador. Carrego toda a informação que está disponível nos seus Ds, por exemplo, nesse que nós mostramos ainda há pouco, e aí eu carrego essa informação para dentro e fica armazenada para a utilização da nossa informação. Os registradores têm 2 tipos de entrada, a entrada paralela ou a entrada serial. Então, eu tenho no tipo de entrada paralela, cada flip-flop recebe um dado. Cada flip-flop recebe um dado. Na entrada serial, uma única entrada externa no primeiro flip-flop e que vai se propagando para os demais estágios. A saída do primeiro estágio é a entrada do segundo estágio. A saída do segundo estágio
é a entrada do terceiro estágio, e assim por diante, até quantos bits forem o meu registrador. Então, eu entro com os meus dados de uma forma série, em fileira, ou entro em paralelo, em bando, todos eles juntos para o meu carregamento. As saídas, a exemplo da entrada, também podem ser paralelas ou seriais, ou séries. Na saída paralela, eu tenho uma saída para cada flip-flop. Nós vamos ver mais à frente aí. Não precisam se preocupar com essas definições que os exemplos vão vir aí à frente. Ou a minha saída é série. Eu tenho uma única saída e eles vão saindo, a minha informação vai saindo na forma de sequencial. Eu tenho as saídas por um único fio, por uma única saída, e que é no último estágio, e o último flip-flop, e essa saída vai variando zeros e uns à medida do que eu tenho armazenado em cada flip-flop. Então, os registradores podem ser classificados, são classificados de acordo com a forma da entrada e da saída dos dados, né? Pode ser entrada paralela, saída serial, entrada serial, saída paralela, ou entrada serial e saída serial. São as 4 combinações possíveis para 2 variáveis, entrada e saída, e elas podendo assumir 2 valores, paralela ou serial. Um pictórico disso que nós estamos falando é uma caixinha armazenando informações. Pela esquerda de quem está olhando a nossa figura, entrada de dados seriais. Pela direita, saída de dados seriais. Por baixo, entrada de dados. Por cima, saída de dados paralelos. Então, pelas laterais direita e esquerda, entrada e saída, e de baixo para cima, entrada e saída paralela, e do outro, entrada e saída serial, série. Quando eu tenho entrada paralela e saída paralela, entro por cima e saio por baixo, ou vice-versa, né? Mas eu entro em bloco. Entro com todos os flip-flops ao mesmo tempo, com a informação entrando ao mesmo tempo. Não tenho nenhuma diferença entre o bit 1 e o bit 0. Todos entram ao mesmo tempo, sincronizadas com o clock. Então, peguei aqui, é mais ou menos o desenho que a gente tinha lá na primeira figura, que é o PIPO, Parallel Input, Parallel Output, entrada paralela e saída paralela. Entram os dados através de PD, PC, PB e PA, que está na parte inferior da nossa figura, e as saídas através de QD, QC, QB e QA. Tudo isso sincronizado por um clock. Peguei o exemplo onde eu tenho os meus N bits, N igual a 4. 4 flip-flops, armazenando 4 informações independentes. Um exemplo real disso, onde eu compro um registrador com entrada paralela e saída paralela. Vou lá na loja de eletrônica e peço um circuito integrado TTL 74174. A exemplo do que nós falamos quando falamos em multiplexadores e codificadores, esses são circuitos de média escala de integração. Eu já tenho funções integradas dentro dos circuitos integrados. Então, o 74174 ou variações dele, 74LS, 174, 74S, 174, são registradores de 6 registros com entrada paralela e saída paralela. Já quando a minha entrada é paralela e a minha saída série, eu entro com todos os dados de uma vez e saio com eles de um a um em fila, saindo de forma serial. Então, a mesma figurinha agora tem um multiplexador na entrada de dados, e então eu entro com o dado paralelo, PD, PC, PB e PA, e o clock que vai fazer a saída. Cada clock muda um estágio. Então, quando vem o primeiro clock, entra o PD no flip-flop A, quando entra o segundo clock, entra de novo no A, e assim por diante, vai entrando e saindo lá na minha saída Serial Data Output. Da mesma forma como nós fizemos no outro caso, entrada paralela e saída serial, um exemplo físico é o 74165, TTL ainda, vocês vão ver isso lá em eletrônica digital,
eu tenho aqui um registrador de 8 bits com entradas A, B, C, D, E, F, G e H, entradas, e a saída QH e que não QH. Nesse caso, as saídas são complementares. E os sinais de controle que estão à esquerda, clock, serial, etc. Certo? Então, eu tenho aqui um registrador físico que eu compro e ele existe. Se a minha entrada for serial e a saída paralela, agora entra na forma de sequencial e sai na forma de blocos. Então, entro pela esquerda e saio pelos QAs por cima. QA, QB, QC e QD. Esse é o SIPO, Serial Input Parallel Output. Né? E eu tenho aí o clock servindo como sincronismo para todo esse processo. Da mesma forma como fizemos nos outros, o 74164 é um registrador de entrada série e saída paralela. Ainda TTL, 8 bits, e aí eu tenho o funcionamento dele. Se a gente tiver dúvidas, a gente nas nossas referências tem lá como atingir as folhas de dados desses registradores que eu estou identificando aqui. São exemplos, existem N registradores de todas as formas. O último caso é quando a entrada e a saída é série. Entra em fileira e sai em fileira. Né? Esse é o caso onde é o CISO, né? Serial Input e Serial Output. Entra em série, vai se deslocando de A para B, de B para C, de C para D, até a saída Q, toda a direita lá. Então, eu tenho o deslocamento desse registrador, dessa informação através dos registradores. Então, para armazenar uma informação de 4 bits, nesse caso, eu preciso de 4 sinais de clock, 4 períodos de clock para fazer o armazenamento. Se eu quiser sair esses 4 bits, eu preciso de mais 4 sinais de clock para fazer a saída, para ter a saída da forma como entrada. Então aqui, só que agora aqui é um CMOS, o 4731, um circuito integrado que tem 64 bits cada registrador. Ele tem no integrado 4 registradores de 64 bits, com entrada serial e saída serial. Qual é a grande vantagem disso? Eu tenho um único pino, uma única informação entrando, uma única informação saindo. Por isso eu consigo ter 64 bits. Se eu tivesse isso, entrada paralela e saída paralela, eu precisaria ter um circuito integrado com 1 milhão de pontos, de 1 milhão de terminais ao seu redor. Muito bem, como eu disse para vocês, o sinal, o meu dado armazenado vai se deslocando. Eu, então, tenho aí o registrador de deslocamento. Os registradores são de deslocamento. Shift Register. Vamos encontrar bastante essa terminologia. É o registrador que converte a informação binária, o dado, entrado de forma paralela, armazenado de forma paralela, em serial. Ou entrado em serial, armazenado em paralelo. Registrador de deslocamento só está excetuado aí, só não está nessa relação entrada paralela e saída paralela. Então, todos os outros, paralela, entrada, saída serial, entrada serial, saída paralela, entrada serial e saída serial, são registradores do tipo deslocamento. Um registrador de deslocamento universal. Tudo isso que nós estamos falando é muito interessante, mas eu tenho um integrado para registrador paralelo, outro para serial paralelo. Será que não existe um que tenha todas as funções e eu programe de alguma forma para que ele seja um tipo ou outro? Sim, são os registradores universais. Então, o tipo de entrada são selecionáveis através de um multiplexador, nesse desenho que eu vou mostrar para vocês à frente. Sinais de seleção S0 e S1. E o sentido de deslocamento também é selecionável, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, eu tenho uma forma de seleção. Olhem só essa figurinha. Em cima eu tenho as entradas B1, B2, B3, BN-1 até BN, N bits. A saída no cantinho superior direito, a entrada série, quando o deslocamento for da esquerda, da direita para a esquerda. No canto superior esquerdo, a entrada série, quando o deslocamento for da esquerda para a direita. E as saídas paralelas embaixo, os Qs da saída. Então, eu tenho aí um registrador universal, ou seja, eu programo para que ele seja
do tipo que eu preciso para isso. Entradas B, saídas Q, e essa entrada é feita através de um multiplexador que está nos pinos ali S0 e S1. Então, esse registrador mostrado, quando tem a posição 00, ele fica em estado de repouso, sem alteração. Quando S1 é 0, S0 é 1, deslocamento à direita, S1, 1, S0, deslocamento à esquerda, ou 1 e 1, entrada paralela para armazenamento. Vejam, eu estou armazenando informação. E isso é o que me interessa quando eu estou fazendo um registrador. Um caso interessante para a gente avaliar, para a gente ver, e vocês vão ver à frente aí também com certeza, é que, porque o deslocamento é uma função importante, o deslocamento à direita com entradas zeros significa que eu estou dividindo por 2. Veja o exemplo que eu peguei, 162 na base 10, com esse binário 101, 00010, e aí entro 0 à esquerda, rodando à direita, e aí fico com o número 81. E assim por diante, dividindo por 2. Notem que se for primo, por isso eu coloquei o 81 aí, eu perco o meio, né? Estou falando de números inteiros. 81 dividido por 2 me dá o 40, que é a parte inteira da divisão. Ou, se eu rodar ao contrário, da direita para a esquerda, entrando zeros, eu estou multiplicando por 2. Isso não tem nenhuma grande mágica. Quando eu faço isso no decimal, eu estou multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Né? É a vírgula que anda no meu decimal. É exatamente isso que acontece no binário. Só que o binário é por 2 e não por 10. Eu estou falando do sistema binário. Então, eu tenho aí a multiplicação ou divisão por 2. Isso é uma função interessante que vocês vão usar na vida de vocês enquanto engenheiros aí pela frente. Muito bem, esse assunto registradores era o que tínhamos para falar hoje. Não deixem de ler os textos que estão apostos no nosso site com as informações que estão aqui apresentadas e mais algumas outras. Não deixem de realizar os exercícios de apoio para exercitar o aprendizado de vocês, o conhecimento de vocês. E vejam os vídeos de apoio também que vão mostrar outras formas de apresentação das mesmas informações que falamos até agora. Na próxima aula, trataremos de contadores e aí falaremos, então, de uma outra forma de utilização dos flip-flops e LEDs. Obrigado por enquanto e até a próxima aula.